O Banco Central da Turquia manteve as taxas de juros inalteradas pelo 7º mês. Isso aconteceu após a decisão semelhante do Fed da semana passada, que diminuiu as preocupações de que a economia turca seria prejudicada por custos de empréstimos mais altos nos Estados Unidos. Minha convidada de hoje é Özlem Derisi, economista-chefe da Denise Invest. Özlem, a taxa de juros foi mantida a 7,5% como esperado. Há dicas na declaração do Banco Central sobre que direção eles irão tomar nos próximos meses? As taxas se mantiveram inalteradas na reunião e na declaração não vimos grandes diferenças em relação à anterior de agosto. Na reunião anterior, o Banco Central declarou que iriam seguir com uma política monetária mais apertada e que a inflação core está sendo prejudicada pela volatilidade nas taxas de câmbio. Essa declaração foi mantida. Então, na implementação da política, não veremos grandes mudanças daqui para frente. O Banco Central gerencia a liquidez em termos diários e mantém os custos médios de financiamento em cerca de 8,9%, próximos a 9%, enquanto a taxa básica é de 7,5%. Então, o custo irá continuar nesse nível ou acima. Ele pode subir até 10,75%, que é a faixa mais alta do corredor de taxa de juros. Eles não mudaram isso, então provavelmente veremos um custo médio de financiamento entre 9% e 10,75% no próximo período. Amanhã, economistas irão se encontrar no Banco Central. Você pode nos contar sobre a discussão que vai acontecer lá? O Banco Central se encontra regularmente com economistas após a sua reunião do Conselho de Política Monetária. Na reunião anterior, o Banco Central declarou claramente que sua política estaria amarrada a um aumento de taxas pelo Fed. Assim que o Fed começar a apertar, o Banco Central vai apertar sua política monetária, aumentando sua taxa básica e também a taxa de empréstimos overnights. Então, estamos esperando um aumento de taxas do Banco Central se o Fed começar a apertar. Como o Fed manteve as taxas e como a volatilidade na taxa de câmbio continua no mercado, nós iremos perguntar se o Banco Central ainda vê o Fed como benchmark ou se ele vai intervir no mercado nesse período de extrema volatilidade que está por vir. Se o Fed começar a apertar em dezembro, isso significa que o Banco Central não irá mexer nas taxas básicas até sua próxima reunião do Conselho de Política Monetária, que será em 22 de dezembro. Da última vez que conversamos, falamos sobre como os mercados estavam sofrendo com a incerteza política. Como a situação evoluiu? Como os mercados estão sendo afetados? A volatilidade do mercado continua. A incerteza política prevalece no mercado. As pesquisas sobre a eleição não estão mostrando um quadro diferente das eleições de junho. Após as eleições de junho, nós precisávamos de um governo de coalizão que não pôde ser formado. Então foi anunciada uma nova eleição. No entanto, como agora não vemos um quadro diferente do da eleição de junho, a incerteza política continua a pesar sobre os mercados. Além disso, é claro, estamos nos aproximando da alta de taxas do Fed. Então há pressões dos mercados globais também. Esses dois fatores combinados colocam muita pressão na lira, e por isso a taxa dólar-lira está pairando acima do nível 3. Assim que ela cair abaixo desse nível, algumas compras acontecerão no mercado e elas empurrarão a taxa do par dólar-lira para acima de 3 novamente. Na semana passada, a Fitch Ratings confirmou a nota de classificação de crédito da Turquia em BBB, com um panorama estável. A Fitch também identificou a Turquia, entre os mercados emergentes, como o mais exposto a uma taxa mais alta do Fed. Há receios de que esse panorama estável esteja correndo riscos? Sim, é verdade. Há algumas preocupações sobre a revisão do panorama do mercado. Na verdade, nós não estávamos esperando que isso mudasse nessa revisão, mas alguns participantes do mercado esperavam uma revisão para baixo nesse panorama de revisão. Não há nenhuma revisão da Fitch até o final do ano. No entanto, se as coisas piorarem ou houver extrema volatilidade no mercado, especialmente após as eleições, pode acontecer uma reunião intermediária ou uma revisão intermediária das agências de classificação, incluindo a Fitch. E há o risco de que o panorama seja revisado de estável para negativo. Isso provavelmente acontecerá por causa do aumento de taxas do Fed ou de instabilidade política, claro.
A agência Fitch declarou que algumas posições fiscais protegem a classificação da Turquia, e é por isso que nós não esperamos um rebaixamento imediato na situação atual. No entanto, em um cenário extremo, se os resultados das eleições não forem mais animadores, se não acabarem com a incerteza política, há um pequeno risco que possam haver rebaixamentos das agências de classificação. Conversamos com Özlem Derisi, da Deniz Invest, cobrindo as últimas notícias da Turquia. Para acessar mais análises como essa, continue clicando na Dukascop TV.